Bem, amigos, hoje eu quero dar continuidade à mensagem que tinha falado a vocês na semana anterior. Eu comecei falando a vocês de estabelecer em nossa vida Deus ser um seguro para nós, uma fortaleza a nós. Essa mensagem ela tem por objetivo ser um bálsamo em sua vida e ajudar você quando você estiver em dificuldade. Bem, se este é seu caso, então ouça a mensagem do Senhor, porque ela tem esse cunho, esse objetivo de ajudá-lo. A mensagem de hoje ela é estabelecida no Salmo 46. Esse foi o primeiro salmo que eu aprendi na vida, e por isso eu trago à baila esse Salmo 46. O salmista, ele apresenta aqui Deus como fortaleza, Deus como refúgio, Deus como socorro presente no momento de angústia, no momento de tribulação. Por isso, ele diz que a solução é não temer porque Deus estava com ele. Eu comecei falando a vocês semana passada de que Deus era esse refúgio, esse fortaleza. Essa é a primeira coisa que o salmista chama atenção. Também falei a vocês que Deus ordenou que Israel separasse algumas cidades chamadas de cidade de refúgio para abrigar as pessoas que estavam em sofrimento. Então, é possível e é necessário que você estabeleça em sua casa algumas coisas que devam ser refúgio para você. Exemplo, quando você precisa orar, tem algum local que você vai? Quando você precisa buscar ao Senhor, tem algum quarto de guerra que você estabeleceu em sua vida? Quando você vai buscar o Senhor, tem alguma forma que você sai para poder encontrá-lo? Bem, essas são cidades refúgio, esses são ambientes refúgios que você deve ter. E você precisa criar isso constante em sua vida. Também falei a vocês que Davi, ele faz algumas declarações. Dentre elas, eu vou pensar uma que eu falei da semana passada. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido. O Senhor é refúgio nas horas de tribulação, de Salmo 9, versículo 9. Mais uma vez, a gente percebe Deus sendo refúgio para as pessoas, Deus sendo fortaleza para as pessoas. Hoje você precisa buscar o Senhor como esse refúgio, essa fortaleza no momento de tribulação. Nós não damos muito valor, às vezes, quando temos demais, mas quando perdemos, nós damos valor. É sabido que algumas pessoas elas acabam não dando tanto valor ao esposo, à esposa, aos filhos, à saúde, às questões financeiras, à igreja, mas quando perdem, puxa, faria toda a diferença se tivessem novamente. Então, você, por mais que tenha Deus, por mais que viva num ambiente cristão, por mais que tenha as coisas, dê valor a ter Deus como seu refúgio, sua fortaleza. Dê valor a ter o Senhor a cada dia, a cada manhã. Dê valor a isso. Por quê? Porque no momento de angústia, de acordo com o texto bíblico, ele se levantará. Veja o que o autor bíblico começa a dizer no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio, socorro, sempre presente na dificuldade, na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele faz a sua voz ser ouvida e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos. Deixa eu ligar aqui. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os fins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói o carro de fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura, é o nosso refúgio e fortaleza. Vejam, queridos, que o autor bíblico ele começa a dizer aqui, e eu tenho uma Bíblia que eu sempre uso, e ela traz aqui alguns comentários e eu quero falar com vocês. Eu sempre uso ela para fazer os meus sermões, né? Primeiro, ele declara que os escritores bíblicos frequentemente usam essas imagens apocalípticas
e descrevem crises nacionais, como essa, por exemplo, do versículo, né? De que tudo está sendo destruído, Deus vai vir com sua força e vai destruir, vai fazer. Sempre são imagens apocalípticas. O que poderia estar acontecendo com Israel para que o profeta pudesse utilizar-se dessas imagens apocalípticas? O versículo 2, 3 e 6 vem falando isso. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, ou seja, um negócio apocalíptico, a terra toda vai tremer, e os montes afundem no meio do mar. Imagina, tá parecendo o negócio no final do dia, no final dos tempos, né? Ainda que se estrondem as suas águas, tumultuem, né, espumem os montes e sejam sacudidos pela sua fúria. Mais uma linguagem apocalíptica aqui. Versículo 4, versículo 6 também traz essa outra ideia. As nações se agitam, os reinos se abalam, ele faz a sua voz. E a terra, ele ergue sua voz e a terra se derrete. Então, quando o profeta se utiliza dessa linguagem apocalíptica, era porque a nação estava passando por alguma tribulação pesada ali. Porque esse escritor diz que eles eram imunes a essas situações apocalípticas aqui. Porque ele se sente imune a isso. O versículo 4 e 5 mostra a imunidade da nação de Israel, ou o que o profeta dizia que a nação tinha como imunidade a mesmo a essas calamidades. Versículo 4 e 5 diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Ou seja, mesmo que haja guerra em Israel, tem um rio que passa no meio de nós, que a gente se alegra aqui. Por quê? Porque a nossa fonte de vida será esse rio. A cidade de Deus, que é Jerusalém, a cidade de Deus. O santo lugar onde habita o Altíssimo. Ou seja, dentro de Israel, nós temos aqui um santo lugar aonde Deus habita. E o autor bíblico continua dizendo aqui, o versículo 5: Deus está nela, nessa cidade, não será abalada esta cidade. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então, perceba aqui, irmão, que o profeta fala de um grande problema e fala que eles estão imunes a esse problema porque Deus está no meio da cidade, Deus está no meio do seu povo e a cidade não será abalada. Então, quando você estiver em dificuldade, quando você estiver passando por tribulação, você tem que ter a clara compreensão de que Deus está no meio do seu povo, Deus está com você e você não precisa se abalar quanto ao problema. Lembra do que a profetisa sempre disse: não temeremos quanto ao futuro, basta nos lembrar como Deus nos guiou no passado. Ou seja, você não precisa temer quanto ao futuro, querido irmão. Por quê? Porque basta você lembrar como foi que Deus guiou você no passado, na sua história, como Deus guiou a igreja na sua história. Isso é uma garantia de que o Senhor também continuará guiando a igreja no futuro, guiando sua vida no futuro. Sabendo disso, eu entro agora no sermão e falo a vocês de que essa segunda parte que o salmista declara de que Deus é a nossa fortaleza, essa segunda coisa que ele diz e chama Deus de fortaleza aqui, a fortaleza ela sempre traz essa ideia de segurança que o texto bíblico nos fala aqui. A fortaleza, na antiguidade, essas cidades elas eram construídas com grandes pedras fortes para proteger os inimigos dos invasores. Ou seja, essas chamadas cidades-refúgio, quando tiver uma guerra, nós vamos para onde? Para essas cidades-refúgio. E nessas cidades-refúgio tinha o quê? Tinha ali uma grande, é feita de grandes pedras ali. Na antiguidade, as cidades, elas sempre eram construídas com essas pedras para proteger eles dos inimigos. Ainda mais falo a vocês, porque o texto bíblico declara a nós dizendo que é necessário que nós tenhamos ali Deus como o nosso refúgio, sempre como nossa fortaleza. Por quê? Porque Ele é esse socorro bem seguro. Eu ainda falo mais a vocês de que nosso Deus, Ele é essa fortaleza indestrutível. E quem busca a proteção do Senhor, o nome do Senhor, sempre vai estar seguro, como diz Provérbios capítulo 10, capítulo 18, versículo 10. Quem buscar o Senhor vai ter o quê? Segurança. Falar esse tipo de coisa para quem está passando por tribulação não é fácil, mas é um santo remédio. Você pode mudar aquilo que você está sofrendo? Não, pastor, eu não posso mudar. Então por que você está angustiado? Descanse em Deus.
Você pode mudar aquilo que você está sofrendo? Sim, pastor, eu posso mudar. Então, por que não mudou? Vai. É uma causa justa? Deus está com você, Deus é por você. Por isso, colocar Deus como seguro, colocar Deus como fortaleza é uma garantia. Sempre se levantam pessoas com um bálsamo para trazer a você essa certeza e segurança de que Deus está no controle. Hoje, mais uma vez, eu me levanto para falar a você de que Deus está no controle. A irmã Hilda, por exemplo, aqui, ela pede oração porque ela não está muito bem de saúde. É um fato, irmã Hilda, que é necessário buscar ali os medicamentos, os médicos, mas buscar o Senhor como a grande certeza de que Ele vai te ajudar nesse momento que a senhora está passando por esse problema de saúde. Várias pessoas estão aqui, pediram uma oração no nosso grupo. A irmã orou no começo, a irmã Ana orou no começo. Então, mais do que pedir a oração, é ter a certeza de que o Senhor vai te dar a bênção, de que o Senhor está com você e de que você pode se confortar nele. Por que digo isso? Porque o nosso Deus, ele é essa fortaleza indestrutível. O rei Davi, ele já havia declarado Deus como essa fortaleza para ele, dizendo: Deus é a minha fortaleza, é a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Deus é essa fortaleza, é essa segurança, e Deus vai desembaraçar o seu caminho. Perceba que os salmistas, inclusive Davi, parece que passaram pelas mesmas tribulações que nós passamos, sofreram dores semelhantes. E onde foi que eles obtiveram vitória? Será que eles obtiveram vitória em outras coisas que não foi Deus? O autor bíblico não declara assim. Ele deixa claro que Deus é esse refúgio, essa fortaleza. Por isso que o meu sermão tende a ser hoje como um bálsamo para você. Meu sermão tende a ser hoje como uma ajuda a você para aquele que está aflito. E como é difícil passar pelo vale da sombra e da morte. Como é difícil passar por angústia e não ter aonde se segurar. Parece que, de acordo com o salmista, ele olhava para o lado, olhava para o outro, os inimigos estavam ao seu redor. Bem, você não precisa, não pode se segurar em pessoas. Não se segure nos pastores, não se segure nos irmãos, não se segure em apoio humano. Eu proponho hoje a você que você se segure em Deus. Por isso a importância de se aprofundar na palavra. Eu sei que Deus vai enviar alguns irmãos, algumas pessoas, uma palavra amiga como hoje, mas eu quero que você guarde em seu coração essa mensagem, porque ela vai te ajudar no tempo de angústia, porque o autor bíblico de Salmo 46 declarava que mesmo que as calamidades viessem a Israel, mesmo que as dificuldades batessem à porta, Israel estava seguro, porque eles tinham Deus com eles. Deus estava, como é que é o texto bíblico? Deus está nela, Deus está no santo, no seu santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus está, Deus nela está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. É um fato de que Deus virá em seu auxílio. Por isso, creia, querido irmão, que quando você está fraco, em Deus você se fortalecerá. Creia, querido irmão, de que quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e confia nele, o mais ele vai fazer, ele fará, diz a palavra. O rei Davi também, novamente, traz à baila essa história de que Deus era a fortaleza dele. Ele novamente ergue o Senhor como sua fortaleza, fazendo a seguinte declaração: Ó Senhor, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, versículo 1. Se Deus é a sua fortaleza, se Deus é o seu refúgio, por que você está amedrontado? Por que você está aí angustiado? Por que seu coração está apertado? Eu sei que passamos por situações de lutas e provação, mas eu quero hoje que você descanse o seu coração no Senhor, conforme o salmista declarou. Também perceba que Davi ainda se dirige aqui ao Senhor como uma fortaleza segura, dizendo: tira-me o laço que oculta, que as ocultas me amarraram, pois tu és minha pois tu és minha fortaleza. Salmo 31, versículo 4. Ele pede para o que para Deus? Para tirar dele esse laço que amarrou ele.
Será que não está na hora de você pedir para o Senhor também tirar algumas amarras do inimigo que estão prendendo a sua vida, a sua família, a sua história? Olha um pouco mais para a história da sua família. Você não vê algumas lutas que são próprias da família? Será que essas não foram amarras que foram feitas por seus antepassados, por seus pais, por sua mãe, que travaram toda uma família e parece que a família está saindo do trilho? Bem, aqui, quando Davi fala isso, ele também sente essa mesma coisa, sua família saindo do trilho, sua história sendo dividida, ele que veio de uma coisa muito boa, mas não está terminando muito bem. Então, o que que ele diz? Por favor, ó Deus, tira-me desse laço, como diz Salmo 91, do laço do passarinheiro. Tira-me, Senhor, dessa peste perniciosa. Tira-me, Senhor, dessa angústia que estou vivendo oculta, porque eu não sei nem de onde vem esse problema. Me amarraram, diz ele, pois tu és a minha fortaleza. O autor bíblico, e eu termino aqui com a última parte de meu sermão, falando a vocês de que o salmista não só declarava de que Deus era o seu refúgio, Deus também era a sua fortaleza, mas o texto bíblico diz que Deus era um socorro bem presente. Bem presente, o autor deixa claro que você vai ter o auxílio do Senhor quando te for necessário. Presente. Deus não vai deixar você morrer, se acabar todo, para depois ele ir lá te ajudar. Não, ele vai ao seu encontro quando é necessário. Perceba, querido irmão, que esse socorro bem presente na angústia, a terceira coisa que esse salmista declara, ele chama Deus de socorro bem presente na angústia. Para Deus ser o socorro bem presente na angústia, você precisa limpar o caminho. Será que existe algum pecado que está fazendo separação entre Deus e você? Será que você está permitindo que Deus esteja com você? Será que suas atitudes, sua vida, suas escolhas estão sendo escolhas que permitem o Senhor estar agradado de você? Lembre-se que a nossa força, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, se você quer ser forte para o tempo da angústia, faça Deus ficar alegre. Então, já que você deseja que Deus seja esse seguro para você, já que você deseja que Deus seja essa fortaleza para ti, esse socorro bem presente, a pergunta que não quer calar e o enredo. O socorro, ele traz essa ideia de algo imediato e de que nós precisamos. Será que estamos fazendo alguma coisa que impede o Senhor de estar no meio de nós? Será que nossa vida, nossos atos em nossa família estão tendo coisas que o Senhor não gosta e por isso nós estamos afastando ele? E por isso esse socorro bem presente não chega à nossa porta? Bem, Deus está batendo a sua porta hoje para que você abra e para que ele habite com você. Mas para isso você precisa tirar do caminho, como João Batista declarou: eu sou aquele que aplana os montes, eu sou aquele que limpa o lugar para a vinda do Senhor. Você é uma espécie de João Batista. Para quê? Para limpar o caminho, para que o Senhor habite em sua casa, para que o Senhor habite em sua história, para que o Senhor esteja no meio de você. É um fato de que ele declara que Deus é um socorro bem presente e ele, de fato, é algo imediato. Quando chega a urgência, Deus é essa urgência que nós precisamos, como diz o Salmo 124, versículo 8. Salmo 124, vou abrir aqui. Salmo 124, versículo 8. Assim declaram. Salmo 124, versículo 8. Diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. É um fato, irmãos, de que o nosso socorro está onde? No Senhor que fez os céus e a terra. A palavra de Deus, ela também faz uma afirmação para nós aqui. Ela afirma que, por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Diz Jó, capítulo 35, versículo 9. O salmista Davi também celebra aqui o socorro recebido do Senhor, também trazendo essa declaração para a gente. Veja o que ele diz: na minha angústia invocarei o Senhor, gritarei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Salmo 18, versículo 6. Olha como esse autor declara que Deus era o refúgio dele no momento de angústia.
Deus ouviu minha angústia, meu clamor penetrou o coração dele. Ele inclinou-se para mim, seus ouvidos se inclinaram para mim. Que tal hoje você estabelecer momentos de oração, momentos de cidade refúgio? Que tal hoje você buscar ao Senhor enquanto você pode achá-lo? Que tal hoje você entregar a causa que você tem a Deus? Porque mais do que Deus, mais do que Deus queira curar o seu filho, curar a sua história, salvar você, por mais que ele queira, o que ele mais quer é ter você perto dele. É isso que ele mais quer. E se preciso for colocar um peso a mais nos seus ombros para que você seja uma pessoa que ora mais, para que você seja uma pessoa que busca mais, para que você seja uma pessoa que esteja mais perto do Senhor, talvez a tribulação virá à sua porta, para que você, quando a vida te passar uma rasteira, você olhe para o alto. Por quê? Porque não há vida longe de Deus, não há felicidade longe do Senhor, não há força longe dele. Então ele vai fazer de tudo para que você se volte a ele, inclusive deixar com que alguns problemas venham à sua porta. Portanto, quando olhamos o salmista aqui, ele declara que o clamor dele penetra o coração de Deus, o clamor dele vai ao âmago do coração de Deus. Por quê? Porque ele de fato estava angustiado e Deus permitiu que, por consequência de suas péssimas escolhas, esses erros, esses pecados, essas tribulações viessem a Davi. E Davi, como vocês sabem, é alguém segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se voltava a Deus quando a angústia vinha. Davi era alguém que era segundo o coração de Deus porque ele não estabelecia sua força em si. Vocês lembram que a maior angústia do Senhor com Davi, a maior chateação do Senhor com Davi foi qual? Não foi quando ele pecou com Betseba, não foi quando ele teve ali as atrocidades que ele cometeu, mas sim quando ele contou as armas. Por quê? Porque Deus se sentiu traído. Eu fiz tudo por você, eu salvei você de Absalão, eu fiz um monte de coisas, seus inimigos queriam te matar e tudo, eu fiz tantas coisas e você foi contar as armas. O que que você está querendo dizer para mim? De que a sua força está na força bélica, a sua força está nas armas, para que isso nunca mais aconteça? Você está contando as armas, você está contando quantos soldados você tem? Você está se confiando nisso e não em mim? Então eu estou muito chateado com você. Por isso que foi deixado para o seu filho construir o templo, Salomão. Por quê? Porque as mãos de Davi estavam sujas demais de sangue. É um fato, querido irmão, que tem muita gente que conta ali sua força no dinheiro, tem gente que conta sua força na segurança, da estabilidade ali da sua vida financeira, das suas coisas, e Deus está indignado com muito crente, por quê? Porque estabeleceu sua força nas coisas terrenas e não no Senhor. Deus está indignado com muito crente por conta disso, e por isso que muito crente acabam recebendo as represárias do Senhor, porque não estão confiando no Senhor. E nós estabelecemos hoje no sermão que você pare de confiar nas coisas terrenas e comece a confiar nas coisas celestiais. Por quê? Porque talvez seja preciso o Senhor tirar as coisas terrenas para que você se volte a Ele. Porque às vezes muitos crentes estão na igreja, mas estão com o coração longe do reino de Deus. Estão sentados nos nossos bancos, mas estão ali esperando com que eles acabem um sábado ou o dia do Senhor para fazer o que realmente gostam. É um fato de que quando olhamos para o salmista aqui, ele declara que ele reconhece o Senhor como esse socorro imediato de todos os tempos de aflição que ele estava passando. Todos os aflitos que clamam ao Senhor, dizendo: Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Se você está aflito, Deus não vai desprezar você, Deus não vai abominar você, nem ocultou dele o rosto, nem o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Salmo 22, versículo 24. Ainda há salvação para o crente. Ainda há salvação para aquele que voltar o seu coração para o Senhor. Deus não vai tampar o ouvido, como está dizendo aqui. Deus não vai desprezar você. Mas, pastor, eu tenho muito pecado. Pastor, eu fiz muita coisa errada. Se você se voltar a Deus, Deus não vai desprezar você. Saiba disso. É possível que Deus não tire a consequência de seu pecado, mas desprezá-lo, não, Deus não vai desprezar você, nem abominar a dor do que está aflito, nem ocultar dele o rosto, mas Deus vai ouvir quando você gritar por socorro. Salmo 22, versículo 24. Saibam que eu termino essa mensagem de hoje declarando a você que o salmista de Salmo 46 e outros aqui reconhecem o Senhor como seu verdadeiro socorro. Eles reconhecem o Senhor fazendo essa declaração: Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro?
É uma pergunta que ele faz. Quando ele olha para o alto, olha para os montes, ele diz: Da onde vem meu socorro? Ele mesmo responde: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versículo de 1 ao 2. É um fato de que ele declara que o socorro dele vem da onde? Do Senhor. Estabeleça a sua força em Deus e não nas coisas. Estabeleça a sua força no Senhor e não em si. Por quê? Porque Ele é rocha eterna. Ele é fortaleza segura. Ele é torre forte. Então é nele que devemos confiar. Deus é o nosso refúgio contra qualquer tempestade que venha à nossa vida. Ele é de fato um refúgio. Ele continua declarando, o autor aqui, não só dizendo que ele é fortaleza contra a tempestade, mas ele é fortaleza contra ataques inimigos. E ele é um socorro no tempo de angústia. Em todo tempo, Deus pode socorrê-lo. Lembra do que disse da outra vez no sermão? Não existe um lugar tão profundo que você vá que Deus não possa te resgatar. Não existe um lugar tão distante que Deus não te traga de volta. Sua mão é poderosa, mesmo que você caia, de fato, você nunca cairá fora das mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele está em todo lugar. Quer você ter salvação? Quer você ter força? Então traga Deus para dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua história. Deus se levantará por você. Por quê? Porque Ele é força, Ele é segurança, Ele é fortaleza. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que a graça do Senhor o alcance nessa manhã. Nós teremos uma oração pelo irmão Gaspar. E enquanto o irmão Gaspar estiver orando, eu quero que você peça a Deus: seja, Senhor, a minha segurança, seja, Senhor, a minha fortaleza. Ajude-me, Senhor, no momento de angústia, porque em ti deposito minha confiança. Deus se levantará por você. Confie em suas promessas, porque Deus ainda está vivo e ele está por nós. Vamos orar. Eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, o privilégio que temos de acreditar em um Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por ser esse Deus maravilhoso, nosso rochedo, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que mensagem maravilhosa, que Deus possa nos ajudar a compreender e a buscar o nosso Deus a cada dia, estarmos aqui presentes. Obrigado, Pai, por esse grupo que se prepara para receber o Espírito Santo. Derrama, Pai, teu Santo Espírito na vida de cada família aqui representada. Capacita-nos com o poder do alto, não só a nós, mas também a tua igreja local e mundial. Derrama teu Santo Espírito na vida de cada família e capacita-nos com o poder do alto para concluir tua obra e ver Jesus voltando. Dá-nos sabedoria, Pai, para caminhar sempre ao teu lado. Obrigado pela nossa irmã Ana Rodrigues, que orou no começo. Obrigado. Abençoa ela e toda a sua família. Obrigado, Pai, por Roseli, por pastor Anderson, Débora, sua esposa, seus filhos. Toma esse teu servo em teus braços de amor e cuida dele. Cuida, Pai, de cada ovelhinha aqui do Golfix e abençoa cada um, Pai, dando-lhe sabedoria do alto, habitando com o teu Santo Espírito em cada coração. Dá-nos a tua companhia durante este dia, a tua proteção, o teu cuidado. Obrigado pelo filho que nos deste, mas, por favor, Pai, alcança o seu coração e transforma. Nós sonhamos em vê-lo adentrando os portais da Canaã Celestial. Não só ele, mas cada filho e filha deste grupo que intercede pelos nossos filhos, pelos nossos queridos que estão distantes dos teus caminhos. Que o teu Santo Espírito possa alcançá-los antes que seja tarde demais. Obrigado pelo nosso neto. Continua com ele, Pai, dando-lhe sabedoria para que suas escolhas sejam dirigidas pelo teu Santo Espírito. Dá-nos a tua direção, a tua companhia durante este dia. Mais uma vez te pedimos, não que haja em nós méritos, mas em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.